Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora convidando você para fazer parte dessa grande corrente do bem, sendo voluntário com o seu talento. Busque lá no Face, programa Trilha Social, e você lá vai encontrar as pessoas que passaram por aqui para você se inspirar. Se você não faz nenhum trabalho, se inspire em uma delas, vá até uma organização perto da sua casa, enfim, ofereça o seu talento, um pouquinho do seu tempo, não precisa ser muito, mas aquele tempo que você oferecer, que seja com responsabilidade e compromisso para transformar vidas. E hoje aqui no programa nós estamos com uma pessoa maravilhosa, mas antes disso eu gostaria de falar para vocês uma mensagem sobre a fé. A fé. Muitas vezes nós nos perguntamos o que é a fé. A fé inabalável, né? Essa fé inabalável, ela ocorre, sabe quando? No dia a dia, você nem percebe. Muita gente diz que não acredita em nada, que não tem fé. Tem sim, nós temos a fé de que nós podemos realizar aquilo que está nos nossos sonhos. Nós temos fé quando nós entramos num ônibus e temos a certeza de que o motorista vai nos deixar naquele local que nós estamos nos conduzindo. Isso e em várias coisas no nosso dia a dia. A fé é praticada e também em momentos de dificuldade, a fé é que nos sustenta naquele momento que nós já fizemos tudo que era possível. Então, nessa hora, quando você já fez tudo que era possível, deixa o milagre na mão de Deus. É nessa hora que Ele vem e pode atuar na sua vida. Por isso que é importante, crie esse canal. A fé é como se você tivesse sintonizado, né? Quando você pega um rádio e sintoniza naquela frequência que você deseja ouvir e deseja ter. Então, sintonize-se sempre na fé, no seu dia a dia, para que você possa ter força, energia. E a fé nos dá força e energia, né? Nos dá aquela coragem de seguir em frente. E aqui nós estamos recebendo uma pessoa de muita fé. Ela que tem uma história de vida de grande superação. Ela já esteve no nosso programa, ela passou por muitas dificuldades de saúde e olha, hoje ela está curada. E realmente, no momento que ela teve essas dificuldades, ela não sabia que caminho tomar. Na medicina não tinha nenhum indicador de que seria possível a cura. Mas ela vai falar um pouco disso e um pouco também de tudo aquilo que ela faz, porque ela é uma pessoa ativa, já superou tudo isso, mas é sempre bom lembrar, porque é uma pessoa inspiradora. É a doutora Débora Borges, ela é professora de violino do curso de música da UFAL e é coordenadora também do projeto da Casa de Música e Cultura de Paz do Maceió Voluntário. Débora, uma alegria muito grande te receber aqui. Alegria para mim, Maristela, agradeço o convite. É muito bom poder voltar ao programa, poder aqui estar batendo esse papo gostoso contigo e para falar de coisas que fazem bem para a nossa sociedade, né? Hoje a gente tem a Casa de Música em 2 polos. A gente tem ali em Campo Alegre, um núcleo de ensino de violino, e a gente tem também aqui no Vergel, com a missão Faça-se, né? Agora um polo de ensino de violão. E o legal da extensão universitária, né, a nossa Universidade Federal de Alagoas, ela trabalha sempre em 3 vertentes, o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão universitária, ela entra direto na comunidade alagoana, onde a gente propõe projetos, né, onde os alunos eles podem desenvolver atividades docentes de maneira orientada e também a gente pode devolver um pouquinho para a comunidade o tanto que a gente recebe deles para existir, para funcionar, né? Então, no curso de música, a gente tem algumas propostas de ensino universitário e a Casa de Música, em parceria com o Maceió Voluntário, ela chega abrindo mais portas para essa atuação. O Maceió Voluntário também está com um polo no Lar São Domingos, com um teclado. Então, veja quantos jovens estão sendo beneficiados, né? Porque um curso de música tem um valor que nem todos podem pagar, né? Sim, o ensino de música ele já foi muito elitizado, né? Quando eu comecei a estudar música lá atrás, eu ouvi muito que de alguns lugares que eu passei que música não é para pobre.
violino é para pobre. Débora, se quer estudar violino, você não vai ter dinheiro nem para comprar corda. Né? Uma coisa assim, é um instrumento que tem um valor alto, tem a questão da manutenção, né? Mas também tem vários tipos de instrumentos. Hoje em dia, né, para a nossa felicidade, assim, muita coisa já se popularizou na questão do violino, por exemplo. Então, hoje em dia, você encontra instrumentos de a partir de R$200, você consegue comprar um violino para iniciar. Né? Você não vai ficar com ele durante muito tempo, mas para iniciar é possível. Então, muita coisa já se facilitou, assim, abrindo mais portas para o acesso de todos, né? O acesso ao curso é muito importante. E eu falei um pouco sobre a fé, né? E o quanto é importante alguém ter fé que nós, né? Alguém olhar para você e falar assim, eu me importo com você, eu tenho fé que você vai dar certo, que você vai em frente, você vai seguir, né, nesse trabalho que você está fazendo, ou você vai conseguir conquistar o seu sonho. E você tem essa veia muito forte, né? Você é uma pessoa muito aguerrida, de muita força interior. E você passou por momentos, como eu falei lá no começo do programa, né? Que a fé lhe trouxe, não deixou que você desistisse em nenhum momento. Foi isso? Eu tive dois momentos, né? Assim, eu venho de uma origem muito humilde, né? Os meus pais, eles tiveram a oportunidade de estudar ali até o 4º ano do ensino fundamental e eles nunca me tiraram a possibilidade de sonhar. Então, desde adolescente, eu queria estudar violino, então a postura dos meus pais foi sempre o seguinte, a gente não tem recurso, mas a gente vai te apoiar. Então, você vai, você tenta, você faz o que for possível. Se não der certo, a gente está aqui. Que eu acho que seria a função que todo pai e mãe deveria ter com relação aos seus filhos, mesmo aqueles que têm poder aquisitivo muito alto. Né? Às vezes a criança mal nasce e de repente ela já tem a profissão dela traçada. Não, porque você tem que ser médico, porque na nossa família só tem médico. Tem que seguir uma determinada profissão, né? E aí tem aquela diferença entre ver e enxergar. Você pode estar vendo seu filho, mas nem sempre você está enxergando o coração dele, aquilo que ele realmente quer fazer da vida para ser feliz, né? E desde muito nova, assim, quando eu comecei o estudo da música, eu sempre tive nos meus pais a minha força, na minha família. E isso sim, foi o combustível que eu precisava para vencer os desafios, né? Não foi fácil, tiveram muitos momentos assim que eu pensei em desistir mesmo, né? Mas quando você sonha junto, você percebe que aquela luta não é só sua. Então você tem ajuda, né? Para continuar caminhando. E o segundo momento ali na minha vida foi quando eu estava lá no Sul, terminando o meu mestrado em práticas interpretativas. E eu tive um desequilíbrio no sistema imunológico, desencadeou uma inflamação muito séria dentro do meu cérebro. E ali eu entrei em coma, em um mês eu fui de bem, os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha, estava indo tudo muito rápido, a desconfiança era uma labirintite, eu estava com 31 anos na época. E eu entrei em coma, fui socorrida pelos meus colegas de curso e dali uma semana eu acordei no Hospital de Clínica de Porto Alegre, sem enxergar, sem falar, sem conseguir me movimentar, precisando de ajuda para engolir as coisas, né? E ali eu receberia a notícia de que, sim, eu estava com uma doença degenerativa no cérebro, que desencadeou naquele momento na minha vida, mas não se sabia ainda de onde que estava vindo aquela agressão, se era por algo externo, se era questão do organismo mesmo, né? Tive o diagnóstico de romboencefalite ali, saí do hospital com 3 lesões no cerebelo, tenho sequelas até hoje, sequelas motoras, inclusive. Nada que me impeça de fazer tudo o que eu quero hoje na vida, né? Também não tenho muitas... Não quero ganhar uma maratona, né? Fico feliz em ficar sentada comendo batata frita e tomando sorvete. Tá tudo certo. Aceitar, né? Né? Mas não tenho, assim, interesses esportivos na minha vida. Eu nunca tive, na verdade, né? Eu gosto de tocar e estar ativa nesse sentido. Mas o diagnóstico, ele não fechou ali naquele momento. Ele veio fechar no segundo surto da doença, dali 5 anos depois, quando eu já estava aqui. Consegui recuperar muita coisa, o cérebro desinchou, consegui retomar a vida, fiz muito tempo de neurofisioterapia. No início, assim, os movimentos eram de quem tinha sofrido um AVC, não consegui voltar a tocar logo de início, isso foi mais difícil, assim, para mim.
E você treinava todos os dias, mesmo assim? Treinava todos os dias. A persistência, o foco, a fé de que você, a fé mesmo que você ia conseguir. E quando você fala em fé, assim, é muito interessante porque, para mim, hoje, fé é muito mais do que acreditar. Eu acho que o ser humano ele consegue acreditar, ele consegue ter esperança, mas tem um momento que a fé é algo que também vem ultrapassa. De algo externo. Por exemplo, o fato do meu professor no doutorado virar para mim, vendo que eu não conseguia tocar nada e falar assim para mim, eu sei que você vai conseguir. Então aquilo para mim assim foi algo que realmente assim, tipo, não, se ele tá vendo tudo isso que tá acontecendo e ele tá falando com a experiência dele, então por que eu vou falar o contrário, né? E dali, em torno de 8 meses, eu estava aos palcos novamente, conseguindo tocar, consegui recuperar rápido também, e vejo muita mão de Deus em toda a minha trajetória, né? Não somente nesse momento. E ainda você fez o doutorado? Fiz, é lógico, vim aqui para isso. E aí depois eu vim para cá e aí eu tive o segundo surto da doença. No segundo surto da doença, a pancada foi um pouco mais pesada da vida, né? Ali a minha neurologista falou para mim que eu estava diagnosticada com uma doença do espectro da neuromielite óptica. É uma doença que depois do primeiro surto você tem uma expectativa média de vida de 15 anos, até que você vá perdendo suas funções mesmo e vá se debilitando cada vez mais e fique dependente, aquele tipo de coisa, né? Mas para cada um é diferente, né? E aí foi um momento, assim, muito difícil, né? Porque eu estava casada e a gente queria muito ter um filho. E eu não acredito que eu vou chorar. Ter emoções faz parte. E eu pedi para Deus, falei assim, olha, a ciência me diz que eu não posso. Mas até aqui na minha vida, tudo foi de muitos nãos, né? De desafios e vencer esses desafios, mesmo que parecesse que não conseguiria. E eu falei para Deus, se o Senhor achar mercê de mim, me conceda isso, né? Mas eu ainda pedi uma coisa a mais, falei, não me conceda só ser mãe, me dê saúde para criar o meu filho. E... Essa hora que corre é dita, né? Não, minha gente. Bom, e hoje nós temos 2 meninos. Tive gêmeos. Gêmeos. Tive gêmeos, Daniel. Foi uma resposta de muita fé e de merecimento. Antes disso, a gente tinha sofrido 2 abortos. Então, eu penso que eu não perdi, mas que eles foram devolvidos. Foram devolvidos. E no começo do ano, eu fiz todos os meus exames, né? E a médica virou para mim e falou, tipo assim, eu te digo, sem sombra de dúvida, você não tem nada. A sua doença não tem atividade hoje. Que maravilha. Né? Então, assim, fé não é para todo mundo. Você tem que estar aberto, você tem que crer. E você tem que saber que, às vezes, só aquilo que você tem na sua cabeça, aquilo que você consegue controlar, não é o mundo. Tem uma coisa muito maior que gira todas as nossas vidas, que promove as oportunidades, que te coloca nos caminhos. Às vezes você pode até acontecer uma coisa ruim no seu dia hoje, mas de repente, lá na frente, você descobre por que aquilo aconteceu, né? Então eu acho que o ser humano ele precisa aprender a agradecer mais. E reclamar menos. Reclamar menos. Tanto pelas coisas ruins, porque você está aprendendo alguma coisa, quanto pelas coisas boas, né? E fé vem muito naquele sentido assim para mim, é você ter a certeza de que algo que você não tem a mínima ideia vai acontecer de bom na sua vida. Você não sabe qual o caminho, mas que você entrega, é aquilo que eu falo, né? É a hora do milagre, né? É a hora que nós deixamos que essa força superior atue na nossa vida. Mas é como você disse, tem que estar aberto. Entrega, confia, aceita e agradece. Né? E aí, dessa forma, hoje nós temos você aqui, uma pessoa maravilhosa, fazendo um trabalho transformador. E nesses trabalhos que você faz, além da Casa de Música, você também tem um sarau infantil nas escolas.
Sim, a gente tem o projeto Laboratório Divilino da UFAL, que é um projeto de ação de extensão universitária. E dentro desse projeto a gente desenvolve algumas ações. Uma delas é que todo ano, em outubro, a gente visita diversas escolas promovendo saraus infantis, que são apresentações para criança, a gente vai fantasiado, tocamos músicas infantis, brincamos com elas, passamos um tempinho com elas. E a gente sempre está aberto para novos convites mediante ofício. Então não tem nenhum custo para a escola, né? É só a questão da formalidade mesmo. E além desse trabalho, ela faz um trabalho também nos hospitais. Você tem um projeto de música no hospital universitário. Me fala dessa experiência, o quanto é importante você visitar, para quem já esteve dentro do hospital, sabe o quanto é difícil, né? Quando você tem que ficar um período longo ali dentro, o quanto é importante ter pessoas que se importam, que chegam lá, é claro, a pessoa está ali, tem os familiares que vão visitar, mas quando tem uma pessoa que, poxa, essa pessoa nem me conhece, ela veio aqui me trazer um momento de paz, um momento de alegria, um momento de compartilhar o seu dom. Como é que foi isso para você? O projeto Música nos Hospitais, essa parceria com o Hospital Universitário, surgiu através de outro projeto que chama-se Anjos da UPA, que são alunos que levam histórias para os pacientes. A gente integrou a música, né, com o violino. Então, são os alunos do projeto laboratório que vão para os hospitais, né, que vão lá para a HU, e a gente faz um momento musical. Então, é um momento mais de apreciação musical. A gente faz um fundo enquanto eles estão recebendo a medicação, fazendo algum procedimento, às vezes só conversamos um pouco com eles também, né? E temos uma outra parceria com a ONG Em Busca de Sorrisos, que atende crianças com câncer e famílias também. Tem todo esse apoio, essa assistência para as famílias. Nessa ONG o trabalho é um pouco diferente, a gente promove sessões de musicoterapia. Então, a música, assim, como um todo, ela é sempre positiva, né? Para quando você está ouvindo, mas quando você está num tratamento. Hoje a gente já sabe que tem um efeito muito positivo para quem está recebendo a medicação se ela estiver num estado emocional calmo, tranquilo, né? E às vezes quando você está fechado num hospital... Amargurado, né? Você vai ficando deprimido, muita coisa passa na sua cabeça, se você vai sair dali, se não vai, é mais um dia, né? Eu fiz um tratamento por 7 anos, onde eu passava uma semana semi-internada, uma semana por mês eu passava dentro do hospital, fazendo tratamento durante 8 horas por dia, tomando a minha medicação. E ninguém passava por lá, né? Assim, claro, tinha as enfermeiras, tinha o seu colega lá de cadeira, tudo, mas era sempre aquela mesma coisa, a mesma programação na televisão, quando se tinha televisão, né? A mesma cor de parede. Gente, amarelo é horrível, eu sei que deve ser norma, mas enfim. Então, assim, você fica, é como se a sua vida estacionasse quando você está no tratamento. Então, se você puder receber uma visita positiva, que te movimente, que faça você esquecer que você está ali naquele ambiente, já vale muita coisa, né? Então, o projeto Música nos Hospitais é justamente isso. É a ideia de você tirar o paciente um pouquinho daquela bolha do tratamento, do ambiente hospitalar, né? E alegrar o espírito dela. Alegrar o espírito e contribuir para o tratamento dele também. E esse trabalho é maravilhoso. Veja, todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Todo mundo pode fazer a sua parte. Você pode, inclusive, visitar para conversar, né? Você pode, todos nós podemos fazer algo por todas as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, porque a gente tem que ter empatia. E para ser voluntário precisa de ser empático, né? A empatia é você olhar para o outro e imaginar, se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria de receber. E aí, então, você vai sair do seu lugar, né? Não, vai ficar no seu lugar, que é o seu lugar de força, mas com o seu talento você vai oferecer a sua força e tudo que você pode. É dessa forma que se transforma vidas, né? E uma pergunta, né? Que muita gente fala assim, mas você vai lá e faz um trabalho voluntário, aquela pessoa recebe. E você? Como é que você sai de lá, desses trabalhos? Maristela, não dá para falar com palavras o quanto a gente recebe, né? O sentimento, assim, o espírito é de gratidão, mas o que a gente realmente sente, assim, não tem palavras que explicam, né?
a gente geralmente vai para levar alguma coisa para eles e a gente geralmente sai de lá aprendendo tantas coisas, né? Sobre a vida, sobre a força de uma pessoa. Principalmente, assim, os momentos que mais me impactam é quando eu visito as crianças. São lições de vida. São lições de vida. Você acha que você vai entrar num quarto e você vai ver tristeza, né? Claro, tem momentos que são difíceis, sim, mas quando elas sorriem, você vê que não precisa de mais nada na vida, né? Só aquele momento, só aquela luzinha. O momento presente sempre é um momento onde nós podemos fazer a diferença, né? Esse trabalho que você faz, a parceria com a ONG Em Busca de Sorrisos, né? No Hospital da Santa Casa, lá no Farol. Na Santa Casa e também no Veredas. Um dia na Santa Casa e um dia no Veredas. Então, isso é muito importante. E vamos lá para a universidade. E na universidade, quais são os projetos que você está fazendo? Workshop, itinerante de violino. Vamos falar do que você está fazendo na faculdade? Sim. Quando eu criei o projeto Laboratório de Violino na UFAL, quando eu cheguei aqui em 2017, eu queria que a gente tivesse um polo de ensino de violino para a comunidade, gratuito, que atendessem pessoas de 12 até quando tivesse vontade de estudar, para que a pessoa pudesse vir para a universidade e sentir que ela podia aprender violino. Dar a ela a possibilidade de sonhar, né? Com a faculdade. Eu sempre busquei criar um ambiente onde eu gostaria de ter estudado. Né? Sim. Então, como eu já ouvi muitos não, violino é para você, porque você tá velho, porque não é para pobre, porque não sei o quê. Então, eu queria que os meus alunos nunca passassem por esse tipo de constrangimento para aprender o instrumento. Então, a gente criou o Laboratório de Violino da UFAL. Só que esse projeto começou a crescer bastante, né? Hoje, assim, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 50 alunos no projeto de extensão aqui em Maceió. E como nós, no curso superior, a gente forma professor de violino também, a gente recebe alunos dos interiores. Então, entrou em contato comigo o Luan Marques, que é uma pessoa maravilhosa, assim, que realmente, assim, faz as coisas, dá o sangue realmente pelas coisas que ele acredita na cidade dele, em Viçosa também, assim como Jaqueline também. E ele pediu ajuda. Campo Alegre, a Jaqueline em Campo Alegre. Inclusive é professora lá da Casa de Música. É professora da Casa de Música, a gente já fala dela também. E o Luan pediu ajuda com o projeto que ele tinha lá. Aí eu falei assim, Luan, então por que a gente não cria um polo de ensino do laboratório em Viçosa? Então a gente fez essa integração, né? E o workshop, ele veio para celebrar essa parceria. Então, hoje, a gente certifica os alunos que aprendem violino em Viçosa também pela UFAL. E, em contrapartida, também a gente tem a mesma proposta em Campo Alegre, mas aí com apoio também da Casa de Música e Cultura de Paz, do Maceió Voluntário. Isso é um trabalho maravilhoso, né? E agora nós vamos chamar, tem as fotos, né? Que nós, dos trabalhos que você fez, vamos esperar que eles vá aparecendo aí. E você também... na Envifal. O que é Envifal? Olha lá. Todo ano a gente faz o encontro de violinos da UFAL. Este ano assim, foi um evento maravilhoso, porque nós tivemos a honra de receber o professor Enaldo Oliveira, que ele dá aula na Universidade Federal Tecnológica lá do Paraná. E ele foi um dos meus professores. A gente se encontrou assim por acaso, se reencontrou por acaso. E a gente conseguiu também trazer ele para esse encontro. Esse por acaso, nem sei se não é, né? E a semana o encontro de violinos, ele acontece dentro de um evento maior chamado Semana da Música 2023, que é um evento em parceria com o curso de música e a Escola Técnica de Artes. Aqui nós temos uma foto de uma integração do Cris e da Vitória, que são alunos do laboratório, lá no Hospital Universitário. Aqui nós já estamos na Santa Casa, junto com a ONG Em Busca de Sorrisos. E esse foi o workshop que aconteceu lá em Viçosa. Trabalho nós reunimos lindo. Bastante violinistas. E veja, você já tem uma história, né? E nossa vida, a vida de cada um, é uma história a ser contada. Compartilhe, né? Como é bom poder compartilhar as nossas histórias, porque você compartilhando, você ajuda as outras pessoas a pensarem também em suas vidas, né?
a minha história pode impactar a sua vida, a sua história pode impactar a minha, e dessa forma nós podemos seguir de mãos dadas, né? E olhar para cada ser humano e falar assim, que nós somos irmãos e irmãs, estamos todos juntos na mesma jornada. Que bom encontrar pessoas como você nessa jornada, e que bom que a nossa universidade tem uma professora tão empenhada como tantos outros, mas a sua história, ela realmente toca o nosso coração. Você tem toda uma trajetória, e até quando você falou, né, do constrangimento de chegar a estudar violino e dizer que você não tem idade para isso. Mas foi numa organização não governamental que deram a sua primeira chance, né, de seguir esse caminho. Como é que isso aconteceu? Sim, no bairro onde eu morava, em Heliópolis, em São Paulo, numa comunidade carente, tem um projeto chamado Instituto Bacarelli. E foi através de um projeto social que eu comecei a estudar violino. Eu descobri o meu caminho naquele projeto. E eu não sei se é por isso, mas também as questões sociais, né, tanto da minha família quanto da minha trajetória, sempre me fizeram voltar o olhar para o lado social, né, em questão de devolver, em questão de promover, né. Eu sempre falo isso um pouco assim para os alunos, né, quando às vezes eles agradecem, professora, obrigado pela aula, obrigado por não sei o quê, né. Aí eu falo assim, olha, não precisa agradecer, mas quando você estiver na minha posição, faça o mesmo por alguém que esteja começando, porque aí a gente consegue sempre fazer uma corrente do bem, né, e mantendo o mundo girando, né, nesse sentido. É como um capital, né, que você tem que colocar esse capital para girar economicamente. Aquilo que a gente tem, os nossos dons, também é um capital. Se as pessoas observassem que esse é o capital humano e os nossos dons são a nossa maior riqueza e a nossa vida, né? Não tem nada que pague, né, o valor da vida. E assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem e depois você deixa a mensagem em forma de música, tocando violino para a gente e para todos que estão nos assistindo. Maricela, tem uma música que diz assim, é melhor ser alegre do que ser triste, né? A gente não veio nesse mundo sozinho e acho que quando a gente acorda de manhã, a gente tem sempre duas opções, promover alegria, né? Ou fazer raiva das pessoas, ou então promover tristeza, mas quando a gente consegue fazer alguém sorrir, é como se o nosso mundo fosse iluminado também, né? E para mim o voluntariado, trabalhar com o social é isso, é trabalhar na promoção da felicidade, um pouquinho que você puder fazer para alegrar aquele dia, né? A vida do outro também, né? E assim, quem te conhece sabe também que você é esse tipo de pessoa. Então hoje eu toco, claro, para a nossa audiência, mas também para ti. Muito obrigada. Vamos ver se ela sorri. E antes de você tocar, eu já me despeço aqui. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Eu me despeço aqui de vocês e espero vocês a semana que vem com novidades sempre maravilhosas para você, pela paz. Até lá!